Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos aprender 7 atalhos básicos e poderosos que vão economizar muito tempo de trabalho na hora de construir suas planilhas. E os atalhos são tudo de bom. Essas teclas ou combinações de teclas facilitam muito a nossa produtividade e também a nossa vida. Então bora juntos nessa aula de planilhas Google. Direto ao ponto, vamos lá! E o primeiro atalho dessa aula é o atalho de localizar. Utilizamos ele pressionando Ctrl mais F. Veja só, abriu aqui a aba de localizar na página, e esse atalho ele é muito útil para encontrarmos alguma palavra, na nossa tabela, na nossa planilha, se há ocorrência dessa palavra, quantas vezes ela aparece. Então, por exemplo, imagine que a gente tem aqui uma planilha enorme, assim, uma tabela muito maior do que essa, e a gente quer encontrar alguma informação específica. Por exemplo, quais produtos são da categoria eletrônicos? Então, utilizo Ctrl F e digito aqui, eletrônicos. Veja só, temos 5 ocorrências. Eles ficam destacados aqui em verde e podemos também navegar por essas setas aqui nessa aba do localizar. Então, avançando ou retornando. E esse é o atalho de localizar, Ctrl F. Ele é muito útil e ajuda muito na produtividade, na busca por informações nas planilhas. O nosso segundo atalho é o atalho de recortar, utilizado por meio das teclas Ctrl mais X. Por exemplo, se eu quero tirar essas informações daqui e colar elas aqui embaixo, se eu recortar, então veja só, Ctrl X, selecionou, e eu vim aqui embaixo e colar, com o Ctrl V, perceba, as informações vieram para cá e elas sumiram daqui. Então elas não foram apenas copiadas, mantidas aqui e coladas lá embaixo. Não, elas foram recortadas desse espaço e então colamos elas aqui embaixo. Esse é o atalho de recortar, Ctrl X. Terceiro atalho, adicionar notas. Veja aqui, por exemplo, temos aqui no cantinho, essa marcação, são as células que possuem notas, que são informações complementares. Para adicionar uma nota, vou na célula e o atalho é Shift mais F2. Aqui podemos adicionar uma nota, como por exemplo, esse atalho é o Shift mais F2. E veja só, nota adicionada com sucesso, utilizando o atalho Shift F2. Mais um exemplo, venho aqui, Shift F2 e vou deixar uma nota. Inscreva-se no canal. Quarto atalho, Ctrl Z, que é o atalho para desfazer. Então, digamos, por exemplo, que eu venho aqui na minha planilha e eu vou apagar esses dados, só que, eu não queria ter apagado esses dados. Como é que eu posso reverter essa situação? Então, aperto Ctrl Z, perceba que foi desfeita a alteração que eu realizei. Assim como, por exemplo, se eu tivesse aqui mudado esse código, mudado essa categoria, mudado o nome da pessoa, mas, errei as informações, quero retornar, desfazer. Então, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Perceba, utilizei 3 vezes o atalho e ele desfez as 3 últimas ações. O atalho é o de refazer, Ctrl Y. E ele é basicamente o oposto do atalho de desfazer, que aprendemos antes o Ctrl Z. O Ctrl Y ele refaz. Então, digamos aqui que eu tenho um código, eu digito uma categoria, eu digito um nome, digito aqui um mês, só que digamos, errei algumas informações, vou utilizar o Ctrl Z para voltar, então Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Só que agora, estava certo aquilo, e eu desfiz, como é que eu posso refazer? Aí que entra o atalho do Ctrl Y, então veja só, vou apertar Ctrl Y, Ctrl Y, Ctrl Y, Ctrl Y. E foi refeito as informações que tínhamos desfeito com o Ctrl Z,
foram retornadas com o Ctrl Y. Nosso sexto atalho é o Ctrl Shift V, que é o de colar valores. Então, digamos que eu quero pegar algumas informações da tabela e eu quero colá-las em outro local. Então, seleciono, aperto Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar. Mas perceba, a formatação veio junto. Se eu quisesse colar apenas os valores, teria que fazer o seguinte: seleciono, Ctrl C para copiar e na hora de colar, Ctrl Shift V. E perceba, apenas os valores vieram para cá, sem qualquer formatação. Esse é o atalho do Ctrl Shift V, que é o de colar apenas os valores. E o nosso sétimo e último atalho dessa aula é o de Shift mais seta. Então, digamos que você queira selecionar alguns valores, outros valores, enfim, numa coluna, numa linha, ao longo da tabela. Para isso, não necessariamente precisa utilizar o mouse. Podemos fazer isso pelo teclado com o atalho do Shift mais seta. Então, por exemplo, seleciono aqui essa célula e quero selecionar todas essas informações. Então, posso segurar Shift e ir apertando para baixo, ou segurar o Shift e ir apertando para o lado. Olha só, Shift para cima, para o lado. Então, segurando a tecla Shift, rapidamente podemos selecionar valores, células, sem necessariamente precisar utilizar o mouse, né? Então, apenas com o atalho do Shift mais seta para a direção que você quer fazer a seleção, correto? E esses foram os 7 atalhos básicos e poderosos que ajudam a economizar horas de trabalho nas construções de planilhas. Se você não conheceu algum desses atalhos, comente aqui nesse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, deixe um comentário para eu saber se no futuro gostariam de outro vídeo com dicas de atalhos. E se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal para continuarmos trilhando aprendizados tecnológicos. Obrigado pela atenção e até a próxima!